Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Ide para águas mais profundas. Mestre, nós trabalhamos toda a noite e não recolhemos nada. Ide para águas mais profundas e lançai as redes. Nós temos neste domingo, nesse quarto domingo depois de Pentecostes, no Evangelho, este episódio da pescaria da barca dos apóstolos, que trabalhando toda a noite não pescaram nada. Nosso Senhor os envia outra vez para que pesquem em águas mais profundas. Esta barca em que Nosso Senhor, que vai pelo mar de Genesaret para pescar, esta barca de São Pedro e de seus sócios pescadores, representa a barca, primeiramente, a barca da igreja, que é enviada ao mundo, na qual sobe Nosso Senhor também, e que é enviada nas águas turbulentas e lodosas, muitas vezes do mundo, para pescar almas para o céu e conduzi-las para o alto. Pescar em todo tipo de águas, das mais rasas até as mais profundas, buscando a salvação das almas. Para isso foi criada a igreja, não para dialogar com o mundo, mas para convencer o mundo e salvar deste mundo almas para um reino que não é perecível, para o reino do céu. Também esta barca que navega pelo mar do mundo, esta barca na qual sobe Nosso Senhor Jesus Cristo, também pode ser considerada a imagem das nossas almas, imagem de cada um de nós, que estamos também nas águas turbulentas e tumultuadas da vida, em busca de pesca espiritual, pescar virtudes, pescar graças, ter uma noite inteira, uma vida inteira neste mundo escuro, uma vida inteira de trabalhos para ter frutos para oferecer para Deus, né? Para que nós possamos, trabalhando toda a noite da nossa vida, nós possamos recolher alguma coisa e recolher muita coisa e muita virtude e mérito para o céu, para que nós não possamos um dia falar, como disseram os apóstolos: Mestre, trabalhamos toda a noite e não recolhemos nada. Esta noite na qual trabalharam os apóstolos, que é imagem da noite da nossa vida aqui no mundo, muitas vezes com suas tribulações e por isso escura, foi certamente uma noite triste para os apóstolos. Passaram numa pesca longa e trabalhosa, sem conseguir um mínimo peixe que seja recompensa para os seus trabalhos. E a imagem da nossa vida. Nossa vida é uma vida de lutas, deve ser uma vida de trabalhos. Desde o nosso nascimento até o fim da nossa vida, nós não podemos deixar de lutar, de trabalhar. Trabalhar não só para aquilo que é perecível, para este mundo, mas buscar trabalhar para a nossa salvação, para conseguir bens imperecíveis. Trabalho da nossa vida que é comparado pela liturgia deste domingo com o trabalho dos pescadores, que trabalham constantemente, são atentos, buscam trabalhar toda a noite para conseguir os bens tão desejados. São trabalhos que nós fazemos comumente para buscar os nossos bens materiais, sustento para a nossa vida terrena, mas, sobretudo, trabalhos que nós devemos fazer para buscar os bens superiores, os bens da graça e da glória. E mesmo os trabalhos terrenos devem estar ordenados aos bens da graça e os bens da glória,
porque senão nós trabalharemos toda a vida e no fim da nossa vida nós não recolheremos nada, nenhum peixe que sirva para a vida eterna. Assim, devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, os bens superiores, espirituais, a felicidade, não só neste mundo, mas sobretudo no outro. E mesmo a felicidade neste mundo, condicionada à felicidade no outro mundo, ordenada à felicidade no outro mundo. No Evangelho, os pescadores trabalham e não recolhem nada. Trabalharam toda a noite e nada recolheram. E assim também nós podemos ser no fim da nossa vida, trabalhar, esgotar a nossa força em tantos e tantos trabalhos e mesmo assim permanecer de mãos vazias de bens que são imperecíveis, vazias não necessariamente quanto aos bens materiais que nós podemos legitimamente ajuntar neste mundo, mas vazias sobretudo quanto aos bens espirituais. Depois de tanto esforço, de tanta luta, tanto sacrifício, tanto trabalho, tanto tempo desperdiçado neste mundo, o que eu consegui, enfim, para juntar para o outro, o que depois de uma noite inteira de vida, de trabalho, o que eu consegui recolher para a vida eterna. Nada como fizeram os apóstolos no lago ou alguma coisa que sirva realmente para a vida eterna. Longos trabalhos, mesmo legítimos na nossa vida, eles podem se tornar perdidos em relação à eternidade, se nós não trabalhamos para alcançar o bem da alma, se nós não ordenamos aos bens da alma, das virtudes, dos dons espirituais, da graça de Deus, se nós vivemos simplesmente para o conforto material neste mundo. E nós devemos, então, saber empregar bem o nosso tempo, essa noite inteira da nossa vida, este tempo para buscar os nossos bens espirituais em qualquer uma de nossas atividades, buscar tesouros sólidos, tesouros duráveis, buscar pescas frutuosas de graças, de virtudes, enquanto nós estamos aqui nos trabalhos e nos mares da nossa vida. Nós somos barcas pesqueiras, nós devemos pescar virtudes, graças, dons que Deus nos dispõe, e para isso, de nossa parte, é necessário trabalho, muito trabalho, e mesmo ir para águas mais profundas, como diz nosso Senhor, tudo elevando para o céu, para que essa pesca ela seja realmente frutuosa para a eternidade. Às vezes trabalhamos e não recolhemos nada para a vida eterna, porque nós não temos profundidade na nossa vida. Não vamos pescar em água mais profundas. Falta profundidade nas nossas convicções, na nossa vida espiritual, na nossa oração, na nossa confiança na vontade de Deus, na divina providência. E assim as pescas para a vida espiritual, para o crescimento na santidade, não são tão eficazes. Nosso Senhor diz, conselho de Nosso Senhor, duc in altum, vai para águas mais profundas. Duc in alto também, que pode ser bem entendido como conduza para o alto, vai para o céu, eleve as tuas ações para as coisas do alto, e assim elas serão frutuosas para as coisas do alto. Assim nós devemos buscar empregar todo o nosso tempo e todas as nossas atividades humanas para buscar as coisas do alto, para ir para águas mais profundas, nos aprofundar na vida da santidade, buscar as coisas do alto. Devemos trabalhar não somente para alcançar a recompensa imediata, material, muitas vezes superficial, facilmente perecível, passageira, mas buscar uma recompensa que está de acordo, condigna com a nossa finalidade para a qual nós fomos criados. Uma recompensa, certamente, que ela não será imediata, não será logo, exigirá trabalho, exigirá tempo, exigirá de nós muita paciência, mas, no fim, será imperecível e eterna. Como nos lembra, por exemplo, São Paulo na epístola de hoje. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará
em nós. Todo esse trabalho que nós temos, cuja recompensa muitas vezes não é reconhecida, que nós não temos, cujos trabalhos não são reconhecidos, as recompensas não são imediatas, terão a sua recompensa na glória vindoura, que excederá em proporção, que excederá os nossos sofrimentos e os nossos trabalhos e sacrifícios da nossa vida. Nos diz o livro da sabedoria: aquele que ajunta durante a colheita é sábio, enquanto aquele que dorme durante a boa estação é filho da confusão. Enquanto nós estamos em tempo de trabalho e de pesca, devemos abraçar esse nosso trabalho. Os textos da missa deste domingo, do quarto domingo depois de Pentecostes, são textos que cheios de esperança, cheios de consolações, que nos ajudam a ter confiança no auxílio de Deus, ajudam a avivar a nossa confiança na divina providência de Deus, que não nos abandona, de um sacrifício que terá seu prêmio na glória eterna, de Cristo que sobe na nossa barca pesqueira para nos ajudar e nos ensinar a pescar mais profundamente e levar as coisas para o alto. São textos cheios de esperança, mas esperança no meio dos trabalhos da vida, os meios dos trabalhos necessários. É uma esperança que nos demanda a nossa cooperação, que demanda o nosso trabalho, nos exorta à confiança e nos exorta a cooperar concretamente na nossa vida com a graça de Deus, abraçando esse trabalho da nossa vida espiritual, nos diversos trabalhos da nossa vida material. E sempre que podemos, nós devemos buscar pescar virtudes, graças, dons das mais diversas circunstâncias da nossa vida, recolher bens para outra vida, bens que não serão perdidos, como os demais bens que nós recolhemos no mundo, perdidos no instante da nossa morte, mas bens espirituais que servirão para aumentar a nossa glória, o nosso grau de glória e de recompensa no céu. E nós podemos considerar esta negligência na busca de coisas mais altas, de pescar em águas mais profundas, né? Buscar aquilo que é durável realmente, de levar as nossas ações para o alto, nós podemos considerar essa negligência como verdadeiramente um tempo perdido, porque nós perdemos aquilo que é mais importante, né? Não tendo esse zelo, aquilo que realmente deve ser duradouro para nós. E assim, esse domingo que nos exorta à confiança, também nos exorta ao trabalho e os diversos trabalhos da nossa vida. E esse cuidado para não perdermos tempo aqui, esse tempo precioso da nossa vida na terra, e sempre pescar a noite inteira na vida, seguindo os conselhos de nosso Senhor, de pescar cada vez mais profundamente, se aprofundar cada vez mais na santidade. Nós podemos perder tempo, e primeiramente, perder tempo simplesmente, perder tempo propriamente dito, não fazendo nada a nosso dia inteiro, ou não fazendo nada a nossa semana inteira, não fazendo nada o nosso mês inteiro, ou não fazendo nada a nossa vida inteira. Podemos passar muito facilmente um dia inteiro na mais completa moleza. Evidentemente não é o descanso necessário aqui para repor as nossas forças e restaurar as nossas potências, mas uma verdadeira negligência, uma verdadeira moleza, uma verdadeira ociosidade. Uma ociosidade pode ser tanto interior quanto exterior. Posso não pensar nada de útil e mesmo não fazer nada de útil todo um tempo. Posso também ficar perdendo tempo, me ocupando o pensamento com ideias inúteis, projetos que são realmente vãos ou ridículos, que realmente não vão trazer nada para a nossa vida ou para a vida do meu próximo. Ou ainda, eu posso perder tempo por um horror que pode haver em nós ao sacrifício que demanda um certo trabalho, uma certa empreitada, buscando assim tão somente situações que me levam ao repouso, me levam a situações de muito conforto. Perco tempo quando eu desisto de todo o trabalho, quando aparece para mim a mínima dificuldade, o mínimo sacrifício
a ser feito. Assim eu perco tempo e não faço realmente nada. Acabo desistindo por causa do medo da dificuldade. E esta infeliz disposição que nos vem da preguiça ou da assídia pode nos conduzir a uma vida muito miserável, uma vida sem princípios, uma vida sem consideração de finalidade. Como diz o livro dos Provérbios, desde o outono o preguiçoso não trabalha, mendigará no tempo da colheita, mas mesmo assim ele não terá nada. E aqui não se refere a uma vida miserável, material, mas sobretudo à miséria moral e à miséria espiritual, que nós podemos acabar tendo por causa da ociosidade propriamente dita. E assim não colhemos nada para a nossa vida eterna, e nesse caso, nem mesmo para a nossa vida material. E nós perdemos esse tempo precioso, primeiramente, não fazendo nada. Nós podemos também perder tempo fazendo o mal, o que é ainda pior. Além de não fazer nada de útil, nós podemos fazer coisas más. Assim, quando nós pecamos, agimos contra a lei de Deus, quando nós fazemos algum mal ao nosso próximo, cometemos alguma injustiça, passamos horas a semear a discórdia, falamos mal dos outros, passamos tempo a ferir as reputações, pensando besteiras, lamentando vinganças. Tudo isso, nós perdemos tempo e pior, perdemos tempo fazendo o mal. Tudo isso, e nessa perda, somos nós, primeiramente, que saímos perdendo, porque perdemos já aqui a graça de Deus. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Aquele que perde o seu tempo fazendo o mal, não pode dar, de forma alguma, fruto bom nenhum. Pode até pensar que está tendo certos frutos momentâneos aqui na terra, mas são frutos que muitas vezes têm uma certa aparência de beleza, mas são podres por dentro e facilmente perecíveis. No mínimo, não se colherá nenhum fruto, ou ainda colherá frutos podres para esta vida ou para a vida eterna. Aquele que produz aquela árvore que é má não pode produzir bom fruto. E assim, perde-se o tempo que tinha-se para conquistar o céu, sendo maus e fazendo coisas más, nada recolhendo para a vida eterna, chegando diante de Cristo com as mãos vazias ou com as mãos cheias de iniquidade. Nós podemos também perder o nosso tempo e nada recolher para a eternidade, fazendo ações indiferentes, sem elevá-las para Deus, sem buscar nas diversas ações da nossa vida o bem da nossa salvação, e viver como se Deus não existisse, como não se existisse uma religião, como não se existisse uma alma espiritual a ser salva, que tem uma finalidade em Deus, e cair num verdadeiro naturalismo ou paganismo. E ao contrário, nos ensina a Igreja de santificar cada ação nossa, elevando-a para Deus. Assim, um dos motivos também de rezarmos, por exemplo, antes das refeições, rezando antes das refeições, oferecendo e agradecendo a Deus por aquela refeição, nós elevamos uma ação diferente de comer para algo meritório, algo mais alto, algo que nos dá a graça de Deus, que nos eleva para uma vida espiritual, que nos ajuda a crescer na santidade. E assim nos diz, por exemplo, São Paulo aos Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós não fazemos o bem por amor a Deus, buscando o bem da nossa salvação, nós podemos perder o mérito dessas boas ações, o mérito para o céu. E assim, nós perdemos tempo em relação à eternidade. Podemos até fazer coisas boas aqui neste mundo, mas não serão boas para a eternidade, porque não foram feitas por amor a Deus. Nós podemos perder tempo quando nós fazemos coisas boas, mas que Deus não pede que nós a façamos. Assim, por exemplo, alguém que ficasse o dia inteiro rezando,
orações vocais, e não trabalhasse, não estudasse, não se preocupasse em fazer as suas obrigações, não ajudasse o seu próximo, não cuidasse da sua família, dos seus filhos, ou ajudasse seus pais, etc. E isso é uma verdadeira perda de tempo. Inclusive dizia Santa Teresa de Ávila, orações feitas dessa forma são orações feitas ao demônio. Então, é uma verdadeira perda de tempo, há uma verdadeira desordem aqui nesta questão. Ou, por exemplo, também, uma mãe de família que fosse cuidar de todos os mendigos da rua e abandonasse os seus filhos sozinhos em casa, faltando o necessário. Evidentemente que a ação de cuidar dos pobres é boa, mas aqui está desordenada e se torna ruim. Eu posso também passar todo o meu tempo pensando e idealizando na minha mente os mais diversos projetos para o meu futuro, para o futuro da minha família, para o futuro em geral, e esquecer de rezar, esquecer as minhas orações, não tirar um tempo para meditação e para oração. E também nós temos uma pequena desordem, porque nós não cuidamos daquilo que é importante para nós, que é a nossa vida espiritual. E assim nós perdemos tempo para a vida eterna. E assim acabamos não colhendo nenhuma virtude em tais atitudes. São coisas boas que devem ser feitas, mas no seu tempo, na sua ordem, não abandonando também aquilo que é necessário para nós. E assim colheremos, se não fazemos isso, colheremos de fato frutos e frutos mais abundantes ainda do que esperávamos, para não só para a vida terrena, mas também para a vida eterna. Nós, enfim, podemos perder tempo quando fazemos coisas boas que Deus nos pede, inclusive, se elas não são feitas como elas devem ser feitas. Se nós não fazemos as nossas obrigações e deveres com zelo, com atenção, com uma santa intenção de bem fazer e de bem agradar a Deus e buscar as virtudes, nós podemos perder tempo para a vida eterna, quanto à vida eterna. E assim nós poderíamos facilmente rezar, nos mortificar, dar esmolas, tentar cumprir bem os nossos deveres, praticar outras boas obras por uma finalidade que não tem relação com a nossa salvação, ou mesmo fazendo mal, de qualquer jeito, estas ações. Nos esquecendo que existe a nossa alma, que existe o céu, que existe uma providência que nos governa e que cuida de nós, esquecendo de nos confiar à vontade, tudo à vontade de Deus, que sempre tudo opera para o nosso bem e nos dá o alimento necessário no tempo oportuno. Fazemos isso não buscando elevar as nossas boas obras para o céu, e assim perdemos chance de alcançar méritos para a vida eterna, perdemos tempo porque não ganhamos mais méritos, mais graças para a vida do céu. E assim, em várias ações nós podemos perder tempo, e assim devemos reordenar a nossa vida, como seguindo esse conselho de Nosso Senhor, duca in altum, ir para águas mais profundas, ser convictos, mas provavelmente convictos nos próprios princípios, na lei de Deus, na vida da graça, na vida espiritual, na realidade do céu, na realidade da nossa salvação, para assim reordenar muito bem as nossas ações. A perda de tempo, que é propriamente dita, ela é repugnante a Deus, como nos declara o Evangelho de São Mateus. O servo inútil será lançado nas trevas exteriores. E não somente repugnante a Deus, mas se torna uma fonte de muitos vícios, como dizem as Escrituras, a ociosidade nos ensina muita malícia. E de fato, a perda de tempo propriamente dita, a ociosidade propriamente dita, ela nunca vem sozinha, mas sempre está acompanhada de outros vícios, o orgulho, a intemperança, a gula, a impureza, os murmúrios, a impaciência, a malícia nas palavras, a impiedade, a dureza de coração e os vários pecados da língua. Sobre isso, havia profetizado o rei profeta Davi nos Salmos, quando ele diz: dos trabalhos dos mortais eles não participam, não são atormentados por trabalhos
como os outros homens. E por isso eles se adornam com o colar do orgulho, se cobrem com o manto de arrogância, da gordura que os incha sai a iniquidade e transborda a temeridade. Zombam e falam com malícia, discursam altivamente em tom ameaçador. Com seus propósitos afrontam o céu e as suas línguas ferem os homens da terra. E assim são grandes quantidades de misérias que nós podemos facilmente participar se nós vivermos numa completa ociosidade e, pouco a pouco, vivermos uma completa ociosidade espiritual. Então, que nós possamos, então, aproveitar este evangelho, desse trabalho necessário da nossa vida, dessa pesca necessária para o reino dos céus, possamos refletir como estamos agindo no cumprimento dos nossos deveres, concretamente, se estamos bem cumprindo, se nós estamos evitando o mal, buscando o zelo ardente para fazer o bem e as virtudes conexas ao cumprimento desses deveres, se nós estamos fazendo aquilo que Deus nos pede concretamente, nas suas variadas circunstâncias, estamos tudo ordenando para o bem da nossa salvação e da salvação do nosso próximo. Nós estamos buscando seguir este conselho de nosso Senhor, duca in altum, lançar as redes em águas mais profundas, mas que facilmente pode ser traduzido como conduzir para o céu, conduza para o alto, conduzir para o alto, duca in altum. E podemos fazer a nós essa pergunta, se nós estamos realmente trabalhando para conduzir para o alto, a nossa vida terrena. E possamos hoje, nesta missa, nos aproximar de Cristo, aquele que trabalhou ardentemente por nós, que tanto na sua vida privada quanto na sua vida pública, desde as oficinas de São José até as incansáveis pregações, curas, milagres, exortações, ensinamentos, até o cúmulo da sua paixão e morte, tudo conduzindo para o bem da salvação e pela glória de Deus, tudo conduzindo para o alto. Nós possamos nos aproximar desse que tão trabalhou por nós e pedir a luz da sua graça para iluminar as nossas ações, para clarificar as nossas consciências, para que as nossas ações sejam bem ordenadas e frutuosas para conseguir as coisas do alto. E que essa luz de Cristo nos faça compreender bem o quanto este tempo que nos é dado, ele é curto, o quanto a sua duração ela é incerta e o quanto a sua perda é irreparável para a eternidade. E que Ele nos ajude, com a sua força, a nos dispor bem, verdadeiramente, a trabalhar com amor, trabalhar com zelo, trabalhar juntamente com o auxílio da sua graça, para conseguir todo e qualquer mérito aqui na terra para a eternidade, conduzindo a nossa vida para o alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.